Oi, amigos, tudo bem? Esse é o vídeo sobre juros compostos e eu vou fazer ele bem rapidinho porque eu tô fazendo ele basiquinho e depois vou fazer uma resolução de exercícios com juros compostos com alguns da lista que a professora passou e um pouco mais complexos, tá? Mas inicialmente aqui só pra gente ter uma fonte de relembrar facilmente. O juros compostos, juro composto, ele tem um comportamento diferente do juros simples, né? O juros simples a gente sabe que ele é linear, então ele vai sempre render o mesmo tanto no mês anterior. E os juros compostos, ele tem um comportamento exponencial. Isso é um fator importante aqui pra gente entender como é calculado os juros compostos, tá? E lembra que eu comentei que a gente usa a função de acumulação? Aqui também a gente vai usar o fator de acumulação, né? Ele é um pouco diferente, mas a notação dele vai ser também o azinho de t, tá? A gente vai preservar a mesma notação. E ele tem essa carinha aqui, 1 mais i elevado a t. Vocês lembram que antes ele era 1 mais i vezes t, mas como ele tem esse caráter aqui exponencial, ele vai o tempo vai servir de exponente ali, né? Então, e aqui a gente tem uma definição também que é sempre para o t maior ou igual a zero, já que não tem como render em tempo negativo, né? A gente sabe disso. Enfim, aí utilizando a função de acumulação que a gente colocou aqui, dentro da definição dos juros compostos, a gente vai definir da seguinte forma. O azinho no tempo t, decorrido o tempo, ou seja, o montante ali, né? Novo depois do tempo, ele vai ser igual ao valor do investimento inicial vezes o fator de acumulação. Lembrando que o fator de acumulação aqui é diferente do fator de acumulação do juros simples, tá? Eu, mais uma vez, indiquei que isso aqui é a função de acumulação, o fator de acumulação, e aí substituindo... Bom, tive que fazer uma pausa aqui rapidinho, mas enfim, a gente vai substituir, né? Então, a gente tem o investimento inicial vezes a função de acumulação. A gente só abriu ela aqui, como a gente já tinha visto aqui em cima, como ela é, tá? Beleza. Então, o montante final vai ser igual a o investimento inicial vezes o fator de acumulação. E aqui, é uma questão de substituir mesmo, né? Por exemplo, aqui a gente vai aplicar no exercício 2, que é o 1.1.2, a letra B, tá? 4% de juros compostos anual efetiva, né? Uma taxa de 4% de juros composta anual efetiva. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o fator de acumulação para facilitar. A gente primeiro coloca a notação dele, iguala a definição do fator, e a gente vai substituir aqui. 1 continua sendo 1, o i aqui é 4%, 4% é 0,04, elevado a o valor aqui. E, nesse exercício, eu esqueci de colocar aqui, o t é igual a 10 anos, tá? Por isso que aqui o t é substituído pelo 10. Resolvendo isso aqui, vai dar esse número grandão. Lembrando que a professora gosta de uma exatidão de 6 dígitos, pós-vírgula. Então, eu sempre priorizo colocar tudo aqui. E não façam pelo celular, às vezes dá errado. Priorizem ter uma calculadora simples aí, daquela da Cássio, sabe? Que tem algumas coisas científicas, mas ainda assim é bem simples. Enfim, aí agora a gente vai retomar aqui a definição dos juros compostos. Então, a gente tem o montante final, após o tempo decorrido, né? E os juros que foi incidido aqui durante esse tempo, igual a o investimento inicial vezes o fator de acumulação. E eu substituí o valor, que era esse aqui, tá? O de investimento inicial. Eu não marquei aqui, mas esse é o mesmo exemplo do exercício anterior, quando a gente fez juros compostos, que era o mesmo valor e o mesmo período. Aqui também é a mesma coisa. Aí a gente substitui o AT, já calculado, né? Que é esse númerozinho aqui. Então, a gente traz esse número pra cá. E aí, a gente tem que esse vezes esse vai dar isso aqui. Pode conferir aí no gabarito, tá certinho. E depois eu trago um exercício mais difícil, tá? Beijo, pessoal!